Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma videoaula aqui no canal, seu canal aqui Eletrônica Descomplicada. Aula de hoje, olha que legal, vamos começar a dar uma olhada em exercícios, ok? Exercícios de associação de resistores em paralelo. Então, dando sequência na aula anterior, onde a gente abordou a parte inicial, né, da parte teórica da associação de resistores em paralelo. Na aula de hoje, a gente vai resolver aqui alguns exercícios para a gente poder praticar, ok? Então, vamos iniciar aqui já. Tem um exercício 1, 2 e 3, ok? Eu desenhei 3 circuitos quaisquer aqui, ok? Atribuí alguns valores de resistores para a gente poder fazer os cálculos, tá? Nosso objetivo aqui é eu descobrir a nossa resistência equivalente, ok? É isso que eu quero descobrir, resistência equivalente ou resistência total, ok? Lembrando que as duas é a mesma coisa, ok? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é entender como que os resistores estão associados. Então, no meu primeiro exercício, eu tenho o ponto A e B, quero a resistência equivalente entre o ponto A e B, é isso que eu quero descobrir. Tenho apenas dois resistores, então é muito simples aqui, é a forma mais simples aqui de um circuitinho, né? Apenas dois resistores. Vamos desenhar a corrente, ok? Corrente que está saindo de A e chegando até em B para a gente entender o que está acontecendo com ela. Ó. Então, eu tenho uma I, essa I está chegando nesse ponto, ó, ela tem esse caminho e esse caminho, então eu vou desenhar ela aqui, ó. Esse caminho e esse caminho, ok? Ó, ó. Concorda comigo que ela vai sair de A, ela tem um ponto aqui, ela pode pegar esse caminho, chegar nesse ponto aqui e vir para cá, e ela também pode vir aqui por baixo, ok? Então, o que nós temos? Nós temos dois caminhos da corrente. Pela nossa regrinha que a gente colocou na aula anterior, ou nas aulas anteriores, né? Quando a corrente se divide, isso caracteriza qual que é o tipo de circuito que caracteriza isso daqui. Então, é o circuito em paralelo, ok? Por isso que a gente está falando de paralelo aqui. Então, corrente está se dividindo, a gente tem associação em paralelo. Então, esses dois resistores aqui, nós vamos associá-los de maneira a serem paralelos. Então, a nossa resistência equivalente vai ser igual, vamos fazer da primeira maneira, que o primeiro método de cálculo, a primeira fórmula, nos diz que eu posso fazer o quê? O produto pela soma, não é isso? Então, eu posso fazer que é R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Vamos trocar os valores aqui na fórmula? Ó. Então, vamos lá. R1 vale quanto? Ó, 10. Quanto que vale R2? 6 dividido por R1. 10 mais 6. Quanto que dá isso aqui? 10 vezes 6, 60. Dividido 10 mais 6, 16. Vamos fazer essa conta aqui na calculadora para ver quanto é que dá? Ó, 60 dividido por 16 igual 3,75. 3,75 ohms, tá? Então, esse é o nosso valor da resistência equivalente desse primeiro circuito. Vamos fazer uma prova disso? Vamos usar a segunda fórmula, né? Segunda maneira, a segunda fórmula, para a gente ver se a gente chega no mesmo valor? Então, vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui a outra fórmula, tá? O que a outra fórmula nos diz? Ela nos diz que a resistência equivalente vai ser igual ao inverso da soma dos resistores, ok? É o inverso do inverso da soma dos resistores, ok? Qual que é o valor aqui do R1? 10. Qual que é o valor do R2? 6. Elevado a menos 1. Vou fazer na calculadora esses cálculos, porque temos a calculadora aqui, é a coisa mais fácil, já vou ensinar vocês aqui numa científica como é que a gente faz um cálculo desse, tá? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer 1 sobre 10 mais 1 sobre 6, o inverso disso. Então, basicamente, eu faço aqui, ó. 10 é o primeiro, inverte. Olha lá. Mais o inverso de 6. 6 inverte. Então, estou fazendo dentro do parênteses primeiro. É o inverso de 10 mais o inverso de 6. Igual. Deu esse valor. Vou inverter ele. Inverte. Igual.
Olha lá, ó, 3,75. Ok? Então, é muito simples. Tá vendo? Fazer aqui com a calculadora científica a segunda fórmula é, inclusive, mais fácil, no meu ponto de vista, do que fazer a primeira, tá? Porque eu consigo associar diversos resistores, é o que eu vou fazer aqui agora, e colocar tudo na calculadora de uma vez, tá? Mas é bom vocês fazerem, entenderem como é que faz o cálculo aqui na mão também, de 2 em 2, porque relembrando, né, essa fórmula ela pode ser feita apenas, a primeira, né, apenas de 2 em 2 resistores. Essa fórmula a gente pode fazer com diversos, ok? Não tem limitação. Então, esse primeiro exercício, o que a gente pode afirmar? Que entre o ponto A e B, a resistência equivalente vale 3,75 ohms. Então, eu poderia substituir esse resistor por isso daqui. Ó. Eu poderia falar que entre o ponto A, eu tenho o resistor, e o ponto B no valor de 3,75 ohms. É a mesma coisa, ok? Vamos aqui ver o exercício número 2, tá? Então vamos fazer de novo, ó, a mesma coisa aqui para a corrente, tá? Sem segredo, ó. Note que aqui eu redesenhei o circuito de uma maneira diferente. Aqui eu tenho o ponto A nessa extremidade, aqui eu tenho o ponto B nessa. Aqui eu já desenhei eles nas duas extremidades para vocês acostumarem a ter duas visualizações de circuito também, tá? Então vamos lá, ó. Saiu do A, ó, tem uma I, ó, a I chegou nesse ponto aqui, ó. O que que pode acontecer com essa I? Ela pode descer ou ela pode ir reto, ok? Chegou nesse ponto aqui, essa aí, o que vai acontecer com ela? Ela vai descer ou ela vem aqui, ó. Essa daqui vem aqui, ela chega nesse ponto aqui, ó, ok? Essas duas aqui, ó, vão se juntar, e vão vir aqui uma outra I aqui, ó, ok? E daí, essa que desceu aqui, com essa daqui que tá vindo aqui, ó, elas vão se unir nesse ponto e vão chegar aqui em B, ó, ok? O que é importante a gente notar aqui agora nesse momento? A corrente que sai de A, ela está se dividindo, ok? Até chegar em B. É isso que a gente precisa entender aqui. Então, essa corrente que sai daqui chega nesse ponto, se divide, ok? Essa daqui, ó, que está chegando nesse ponto, está se dividindo também. Então, isso caracteriza o quê? Circuito em paralelo, ok? Então, o que a gente vai fazer? Vamos colocar, então, na fórmula aqui de paralelo. Vamos fazer aqui com a primeira fórmula primeiro, ó. O que vai acontecer aqui agora? Eu preciso fazer de 2 resistores de cada vez. Então, eu vou pegar aqui, ó, esses 2 resistores aqui, tá? E vou resolver esses 2 resistores. Então, vamos lá. A resistência equivalente vai ser igual a multiplicação. Então, eu tenho um resistor aqui de 6 e um outro de 6, tá? Então, vai ser, ó, 6 vezes 6, que é o valor de um, vezes o valor de outro. E a soma, 6 mais 6. 6 vezes 6, 36, por 12. 3 ohms, correto? Então, temos 3 ohms aqui de resistência equivalente entre esses dois. E agora, o que significa isso? Vamos redesenhar aqui o circuito. Vou pegar aqui, vou redesenhar aqui de roxo mesmo. Então, eu tenho o ponto A, ok? Tenho um primeiro resistor ali, ó, que eu não mexi nele, que é o resistor de 4, ok? E daí, esses 2 resistores de 6, eu achei um equivalente dele de 3. Então, eu vou chamar aqui, ó, daquele R equivalente inicial ali, ó, de 3 ohms, ok? Então, eu estou substituindo esses 2 de 6, que estão em paralelo, por um único de 3, ok? Então, redesenhei o circuito. Eu já tenho a resistência equivalente total entre os pontos A e B? Não, não tenho. Eu preciso repetir agora o processo nesses dois aqui, né? Para que a gente possa fazer a nova resistência equivalente, que aí sim vai ser a resistência equivalente final, porque eu vou conseguir desenhar esse circuito com um único resistor, dizendo qual que é o resistor equivalente do circuito como um todo. Então vamos lá, vamos repetir o cálculo para esses dois aqui agora. Ó. A resistência equivalente, então, vai ser igual a 4 vezes 3 dividido por 4 mais 3. 12 por 7. Quanto que vai dar isso aqui? Vamos fazer essa conta. 12 dividido por 7. 1,71. Ok? 1,71.
Ó, 1,71 ohms. Então, isso significa que eu posso redesenhar esse circuito aqui, ó, A, B, e colocar um resistor de 1,71 ohms, ok? É a mesma coisa. Então, esse circuito com 3 resistores associados em paralelo, eu posso substituir ele por um único resistor de 1,71 ohms. Ele é equivalente, ok? Essa é a ideia, então, quando a gente tem mais do que 2 resistores, a gente vai fazendo equivalência até a gente chegar em um único resistor que vai nos dizer aí uma resistência equivalente do circuito como um todo, tá ok? Vamos fazer esse outro aqui, ó, aqui do ladinho, vamos só colocar um risquinho aqui, ó. Vamos fazer aqui do ladinho, na outra fórmula, para a gente ver como é que fica. Vamos lá como é que vai ficar então, ó. Então vamos colocar aqui, ó, fórmula, que seria a segunda fórmula, né? A fórmula 2. Resistência equivalente vai ser igual 1 sobre, é a soma dos inversos, certo? 1 sobre 4 mais 1 sobre 6 mais 1 sobre 6. Então, o resistor de 4, o resistor de 6 e o outro resistor de 6. O inverso de tudo isso, certo? Resistência equivalente, ó, vamos colocar aqui na calculadora, ó. Então, vamos lá, ó. 4 inverte mais 6 inverte mais 6 inverte. Então, estou fazendo o primeiro dentro dos parênteses, ó, o 4, o 6 e o 6, a soma dos inversos, igual, deu um determinado resultado. Vou invertê-lo de novo, para chegar na resistência equivalente. Olha lá, 1,71. Ok? Então, chego no mesmo valor aqui de resistência equivalente na segunda fórmula junto à primeira, tá? Então, não tem segredo. Muito simples também o cálculo aqui da resistência equivalente para circuitos aqui em paralelo, ok? Vamos fazer esse terceiro aqui, ó, para vocês enxergarem aqui com uma quantidade maior de resistores. Olha a quantidade que tem, ó. Antes, note uma coisa aqui comigo, ó. Eu fiz um resistor de 10 e um resistor de 6 em paralelo. Qual foi o resultado dessa conta? A gente chegou em 3,75. Uma conclusão importante aqui, tá? O valor da resistência equivalente numa associação em paralelo, ela é sempre menor do que o menor valor de resistor. Vamos lá, de novo. O valor da resistência equivalente, ele é menor do que o menor valor de resistência do circuito. Então, aqui eu tenho dois valores aqui, né, de resistor, um de 10 e um de 6. Qual que é o menor? É o de 6. Se eles estão associados em paralelo, o resultado da minha resistência equivalente, eu já sei, antes de fazer o cálculo, que ele tem que ser menor do que 6, porque essa é uma regra, ok? Se dá por causa aqui da fórmula, tá? Então, eu não sei qual é o valor, mas eu sei que tem que ser menor do que 6. Ok? Vamos pegar esses todos aqui, ó. 4, 6 e 6. Qual que é o menor? É o de 4, certo? Qual que é o valor da resistência que a gente encontrou? 1,71, ó. É menor do que o menor. Então, a gente não tem aqui nenhum erro grave aqui, né? Se tivesse dado um valor igual ou maior que 4, tem algo errado no nosso cálculo, ok? Então, isso não pode acontecer. Uma outra observação interessante, então essa é a primeira observação. Segunda, quando a gente faz uma associação de resistores em paralelo com dois resistores do mesmo valor, ó, que nem a gente fez aqui no primeiro cálculo, tá vendo? Olha o valor que deu 3. Ele é exatamente a metade, ok? Eu vou repetir aqui, ó, tá vendo que a gente tem de 10 aqui, ó, de 20 resistores iguais? Quando isso acontece e a gente está associando de 2 em 2, a gente pode já afirmar que o valor dessa resistência equivalente é a metade, ok? Por quê? Porque é a regra aqui da fórmula, ok? Vamos fazer esse outro aqui para a gente ver isso daí acontecendo. Então aqui vai dar a mesma coisa, tá? Eu tenho a corrente, ó, ela está se dividindo diversas vezes aqui, ó. Então, pô, tá se dividindo, eu já sei que é um circuito em paralelo,
ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou facilitar a minha vida aqui, ó. Eu vou pegar esses dois resistores de 10, ok? Vou fazer esses dois de 10 primeiros. Eu vou chamar ele aqui de um RAzão, por exemplo, para dar uma facilitada. Então, vamos fazer a continha? O RA vai ser igual a 10 vezes 10, 10 mais 10, pela conta. Então, vai ser 100 dividido por quanto? Por 20, ok? Quanto que vai dar isso aqui? Vai dar 5? 5 ohms? 5 ohms não é metade de 10? É o que eu falei, eu já poderia olhar aqui, pegar isso daqui e já substituir por um resistor de 10. Então vamos redesenhar aqui, só lembrando que é o B, né? Então, ó, eu tenho o resistor de 20 que eu não mexi, ok? Tenho o ponto A, tenho o ponto B. Tenho o meu RA, ok? E tenho um resistor aqui ainda de 6 e tenho um resistor de 20, correto? Então, quanto que vale o meu RA? 5. Substituir por 5. Posso fazer isso? Posso, sem problema algum, tá? Só lembrando que aqui é 20. O que eu posso fazer aqui de próximo? Posso associar esses dois, porque eu sei que eles estão em paralelo? Posso associar esses dois? Posso associar esses dois, aqueles dois? Posso fazer na ordem que eu quiser. Não vai interferir no resultado final, ok? Quando eu pego usando essa fórmula de 2 em 2, eu posso fazer isso. Então eu vou usar aqui daquela primeira afirmação lá, da segunda, na verdade, ao meu favor. Eu tenho dois resistores de 20, ó. Eu vou associar os dois já então, ok? Eu vou pegar esses dois aqui, ó. Eu vou associar esses dois resistores, vou chamar isso aqui de um RB. Como que vai ser RB, ó? RB vai ser igual 20 vezes 20 dividido por 20 mais 20. Vamos ver quanto que dá isso aqui, ó. 20 vezes 20 igual, dividido por 40, 10, olha lá. Metade do valor, entendeu? Vamos redesenhar o circuito, ó. Eu tenho o meu, não mexi no 5 e não mexi no 6, certo? Então eu vou deixar aqui o meu RA, que eu já tinha calculado que é 5. Eu tenho o resistor de 6 e eu tenho agora o que aqui, ó? O RB, que está valendo 10, ok? Todo mundo aqui ligado no ponto B, ó. Perfeito? Vamos fazer agora a associação desses dois aqui. Vamos chamar aqui de RC. Se eu pegar aqui, ó, esses dois aqui agora, vamos chamar de RC. Ó, RC vai ser igual a 6 vezes 10, 6 mais 10, ó, 6 e 10 o valor, certo? Então vamos lá, ó, 60 por 16, quanto que dá? Vamos lá. 60 dividido por 16, 3,75. Ó, então eu tenho 3,75 ohms no lugar desse RB. Ótimo. Vamos redesenhar. Mexi no primeiro resistor? Não. Ele tem o valor de 5. É o meu RA lá que eu calculei anteriormente. Mexi nesses dois. Certo? Calculei a resistência equivalente entre eles. Qual que é? Eu chamei isso aqui de RC, certo? O RC 3,75. Finalmente eu tenho os dois últimas aqui equivalências. Vamos calcular a equivalência total. Então vamos chamar de R equivalente igual a 5 vezes 3,75 dividido por 5 mais 3,75, ok? Quanto que dá esse valor aqui? Ó, 5 vezes 3,75 igual 18,75, certo? Vamos anotar aqui o valor dividido por 5 mais 3,75, ok? 5 mais 3,75, 8,75. Qual que é o valor, então, final da resistência equivalente? Vamos lá, 18,75 dividido por 8,75. Olha lá, ó. 2,14? 2,14 o nosso resultado final. Vamos verificar aqui o valor, se faz sentido. Então, a nossa afirmação que a gente colocou na primeira aula, que o valor da resistência equivalente tem um valor menor do que o menor de valor de resistência do circuito. Então, vamos lá. Ó. Qual que é a menor resistência? 20
10, 10, 6 e 20. Então, 6 seria a resistência de menor valor do circuito original. A resistência equivalente final calculada é de 2,14, então é menor do que o 6. Então, isso significa para a gente que não tem nada grave a princípio aqui nos nossos cálculos. Se tivesse dado algo igual ou maior do que 6, aí a gente tem que rever os nossos cálculos porque tem coisa errada, tá? Então, esse foi o cálculo aqui feito com a Fórmula 1. Eu vou pegar uma outra folha aqui. Vamos fazer... Vou colocar aqui do lado, só para a gente poder fazer com a outra fórmula, para a gente ver quanto que vai dar, se vai dar a mesma coisa. Vamos lá? Então, vamos fazer aqui com a fórmula 2, vamos chamar de fórmula 2 aqui. O que a fórmula 2 nos diz? Resistência equivalente vai ser igual à soma dos inversos dos valores. Então, R1, ó, acompanha aqui comigo, ó, 20 mais, quem que é o R2? 10, mais, quem que é o R3? 10, então 1 sobre 10, mais o R4, 6, mais o último resistor aqui que é 20, ok? O inverso disso. Ó, resistência equivalente, vamos colocar na calculadora, traz a calculadora, ó, 20, inverto, mais 10, inverto, mais 10, inverto, próximo, ó, mais 6, inverto ele, mais 20, inverto. Estou fazendo dentro dos parênteses. Quanto que dá essa soma? Deu esse valor. Quero inverter tudo isso. Inverto igual 2,14. Ok? Olha que facilidade. 2,14, eu já havia chegado aqui a 2,14 também. Então, com isso a gente comprova que entre o ponto A e o ponto B aqui, eu posso substituir. Ó, ponto A e o ponto B, eu posso substituir por um único resistor de 2,14 ohms nesse nosso cálculo, ok? É isso que a gente quer chegar, a resistência equivalente entre o ponto A e B. Eu quero substituir todo esse conjunto, essa associação de resistores por um único resistor. Então, nós calculamos de duas maneiras, né? Pela primeira fórmula que nós vimos na aula passada, que a gente vai de 2 em 2 resistores, a gente vai associando 2, vai associando com o próximo, com o próximo, com o próximo, até a gente reduzir o circuito, ó, a um único resistor, que no caso seria essa representação aqui. Então é a primeira maneira. Ou a segunda maneira pela segunda fórmula direto, onde daí já não existe limitação da quantidade de resistores que nós temos. A gente aplica a fórmula, que é o inverso da soma dos inversos, e a gente chega então à nossa resistência equivalente total. Tá ok, pessoal? Então, por hoje, essa vai ser a nossa videoaula, tá? Fizemos 3 exercícios aqui. Uma videoaula um pouquinho mais extensa do que o normal, mas é importante para a gente poder enxergar aqui as fórmulas de cálculo, como que se dá aqui toda a análise do circuito, tá ok? Deixa aí nos comentários para mim o que você está achando da videoaula, se está com alguma dúvida, se está ficando claro ou não a explicação, tá ok? E não deixa de deixar o seu like também, aí a curtida no vídeo, ativa as notificações, importante aí para o YouTube te avisar quando eu postar mais vídeos. Tá ok? Até a próxima aula, nos vemos lá.